Boa noite a todos, né? E todas. Pedir desculpa pelo atraso, mas quer dizer que é uma alegria poder estar aqui debatendo um pouco sobre o nosso futuro, né? Primeiro, eu quero dizer que nós precisamos ter uma política no município que pense, de fato, como nós vamos fazer uma transição na nossa economia belo-horizontina. Na verdade, eu sou daqueles que acreditam que nós precisamos fazer uma transição do nosso modelo econômico no Brasil. O Brasil é um país que vai ter, daqui 20 anos, o maior per capita de idosos. Esta é a realidade. Inclusive eu, né? Daqui 20 anos, vou entrar na faixa dos 60 anos. O Brasil vai ter mais de 80 milhões. Então, o país não pode virar uma economia do século passado, sem poder de competitividade. O Brasil vai ter muitas tarefas sociais, porque terá que, de fato, dar conta da nossa Constituição Cidadã. Terá que dar conta dos direitos sociais desse país. Por isso, só tem um caminho: deixar de ser uma economia intensiva em mão de obra para ser uma economia intensiva em base tecnológica. Para isso, nós temos tempo, graças a Deus. Ainda temos aí aproximadamente uns 20 anos. Mas, de fato, 20 anos, se começarmos ontem, né? Hoje. Porque, senão, nós não vamos ter construído as bases sólidas para fazer essa transição. Então, eu quero primeiro, nós temos que criar o ambiente para isso. Isso passa por um conjunto de políticas. Uma política estratégica do Estado brasileiro, mas, já que eu sou candidato a prefeito, eu terei uma responsabilidade de conduzir a política de desenvolvimento econômico do município de Belo Horizonte. Então, quero dizer para vocês que nós vamos assumir essa responsabilidade. E vamos fazer junto. Fazer com quem sabe também. Nós não somos candidatos a Deus. Mas é evidente que é uma área que eu tenho também militância. Não vou falar o que fazer, porque, de fato, quem me conhece essa casa sabe que eu fui parceiro de inúmeras agendas aqui, do ponto de vista de um debate sobre avanço tecnológico no nosso município. Participei aqui nos últimos tempos, os últimos 4 anos, da Agência de Convergência para Minas Gerais, mesmo sendo, na época, um deputado de oposição ao governo do Estado, fiz várias proposições que a gente pudesse fazer uma convergência entre os entes da federação. E participei, por último, aqui esse ano, paramos agora nesse momento, mas da política de construir para Belo Horizonte o primeiro centro de manufatura avançada. Entrar na 4ª revolução da etapa industrial desse país. E por que eu acho? Porque Belo Horizonte, Minas, nós temos o melhor corredor de desenvolvimento, de maior perspectiva. Para mim, o corredor de Betim a Sete Lagoas é o melhor corredor. E dentro desse corredor, nós talvez temos em Belo Horizonte o melhor vetor, que é o vetor norte. Porque nós somos a ele um conjunto de infraestrutura, um aeroporto de carga, nós podemos fazer a alfândega, tem uma proposta da zona de processamento de exportação, para zerar os impostos e produzir para exportação, que é muito difícil. Qualquer zona de processamento de exportação dá certo, porque você tem que criar uma empresa, e essa empresa tem que exportar no mínimo 80% para fora do país. Então, nós podemos fazer um porto seco, mas é lógico que tem que fazer mais infraestrutura. Discutir do ponto de vista de fazer uma cidade de base tecnológica requer também um conjunto de medidas em várias áreas de infraestrutura, né? Temos em Belo Horizonte o BHTEC, que é importante, e o mais importante é que nós temos capital intelectual. Nós temos muito centro de pesquisa. Apesar das nossas universidades serem novas, comparado com o mundo, universidade de 60, de 50 anos, mas nós temos muita pesquisa. O grande desafio é possível tirar das prateleiras e aplicar a favor do povo mais simples, gerar mais oportunidades? Esta é a pergunta. Então, no meu governo, eu quero retomar, que fazia parte da agenda de convergência, mas as questões partidárias, porque eu tenho partido, tem lá, tem cor, todo mundo conhece. Mas eu sou do diálogo. Eu valorizo a política. Fora da política e da democracia, não tem ambiente para avanço. Nesse ambiente, eu sempre dialoguei com todos. E nessa perspectiva, nós temos que retomar a questão do inventário tecnológico, por exemplo, permitir e acabar com o preconceito entre a relação do setor privado e o pesquisador. Ajudei agora a votar a emenda na Constituição, considerando ciência e tecnologia como direito fundamental, e ajudei a conduzir o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, permitindo que nossos educadores das universidades federais possam dedicar 4 horas para o setor privado. Qual é o problema?
né? Talvez nós temos que pagar até a mais para um grande pesquisador. Porque nós não pagamos igual um jogador de futebol, pagamos. Tem diferença, todo mundo joga bola. Mas também tem diferença em quem é um bom pesquisador. Só tem que nós temos preconceitos ideológicos. O meu partido, inclusive. Né? Mas tem posições diferentes. Também nós precisamos investir nas nossas crianças. Fazer uma nova educação. Uma educação do século XXI. Nós temos que dar a todos as mesmas oportunidades. No primeiro dia de vida. Seja negro, seja branco. Seja rico, seja pobre. E aonde nós vamos fazer isso? No berçário. Na escola infantil. Na pré-escola. Um outro ensino fundamental. E, em especial, o ensino médio, que está discutindo aí na televisão, que eu sou autor. A reforma do ensino médio que faz da nossa juventude e dá a ela um protagonismo dela escolher o que ela quer estudar, eu que sou autor. Se o governo provisório do Temer vai fazer, é meu projeto. O jovem deve escolher o seu itinerário formativo. O jovem deve escolher qual é a área do seu conhecimento. Nós não devemos impor um talento na matemática à obrigatoriedade do português. Se a gente cria a base nacional curricular comum, nós vamos dar ao jovem o protagonismo da sua escolha. É ali que vai nascer o grande empreendedor. É ali que vai nascer o inventor. Não precisa nem chegar na universidade, tem muitos inventores que são independentes. Nós precisamos pensar essa educação num formato novo. E eu quero aqui assumir essa responsabilidade como prefeito. Na prática, criando uma política específica, colocando recursos. Eu quero criar um fundo no município para as novas economias, para as economias populares também. Nós precisamos repensar. O Estado deve fazer inclusão produtiva de pessoas. Vamos dizer aqui a coleta seletiva, né, gente? É muito caro fazer com o setor só privado. Tem 20 mil pessoas que trabalham com material reciclável. Nós enterramos 10 bilhões do ano porque tratamos o lixo como lixo. E nós podemos gerar grandes empregos. Fazer uma nova cultura do meio ambiente. Que trabalha com a questão de lixo, material, são 20 mil pessoas que não arrumariam emprego em lugar nenhum, porque sofrem preconceito, às vezes regressa ao sistema prisional. Nós podemos fazer um grande política com esse setor, usando o Estado, o papel estratégico do Estado. Não só para a base, para a economia de nova base tecnológica, mas para a economia colaborativa, para a economia criativa, do artesanato e da arte, da compartilhada para um novo modelo de sociedade que se concilia, que aumenta vínculos, não só pensa no consumismo pelo consumismo. A base tecnológica, que eu acho que é o grande debate, que nós podemos fazer uma nova perspectiva de Estado, de arrecadação e de desenvolvimento, nós temos muito talento, mas nós não temos política. E aí eu quero dizer que nós precisamos reformar o ensino médio, que é fundamental, porque é o desenvolvimento da vocação, do talento que a gente perde nesse novo modelo que nós vamos fazer no Brasil. E mesmo eu sendo prefeito e não cuidar do ensino médio, eu tenho responsabilidade. 85% dos jovens não chegam na universidade nem federal e nem particular. Então o que eu vou deixar eles para lá? Não, eu tenho que ser responsável num regime colaborativo entre a União, o Estado e resolver. Por que eu não posso fazer uma formação técnica profissionalizante? Nem todos querem ser doutores. As pessoas têm que desenvolver os seus sonhos, ter tarefas, missões, ofícios. É possível fazer. Então eu quero aqui dizer para vocês que eu faço política por vocação. Eu valorizo a política, falo do ambiente da política, esquece. Então eu quero aqui dizer que nós precisamos estabelecer em todas as regionais dessa cidade um espaço do jovem, um ambiente, igual esse aqui que vocês estão. Precisamos criar ambiente para as pessoas. Eu, quando vou nas periferias, se eu fosse traficante, eu contratava os meninos, não há brilho nos olhos. O menino não formou, ou largou o ensino médio, ou não entrou na universidade, ou não entrou no trabalho, não há nada, João Moraes. Nós precisamos ter espaço para as pessoas se encontrarem. E nós precisamos botar doutores formados, estudantes, vocês que têm já experiência de ter desenvolvido um startup, despertar nesses meninos, esses sonhos, esses talentos, e organizar esses sonhos, esses talentos, para a gente fazer uma nova perspectiva para o nosso povo, para a nossa juventude. É possível fazer. É só vontade. É querer fazer. É não negar. É não fazer mais do mesmo. Chega de mais do mesmo, gente. Essa candidatura, esse processo tem 11 candidatos, mas é quase tudo igual. Quase tudo farinha no meu saco. É impossível que nós vamos ter uma eleição que vai ter 2 candidatos da bola. Um já está bom, né? Nós precisamos, pelo menos, ter projetos contrários. Belo Horizonte precisa ter um segundo turno. Belo Horizonte precisa levar olhares diferentes. E as pessoas depois decidirem democraticamente. Então, eu quero aqui dizer que é o tema que eu mais trabalhei, né? 4 mandatos.
criei todos os marcos regulatórios da política de juventude, criei o FIES, que eu botei 3 milhões de jovens na universidade. Acabou meu tempo. Obrigado. Vai ter perguntas? Então, muito obrigado pelo carinho, viu, gente?